E aí, vamos começar leve. Como foi que você descobriu que passou medicina na UFRJ? Então, eu meio que já estava esperando, né? Depois que saiu a nota, eu vi que eu mandei bem na redação, que era o que eu mais estava, assim, sem saber como é que eu ia ficar na redação, né? E aí eu vi que eu fui muito bem, eu fiquei com 980 na redação. E aí eu fiz a média, né? A média ponderada lá da UFRJ. E eu vi que minha nota estava muito acima da nota de corte, né? Aí eu já tava esperando e também no SISU minha colocação tava boa. Só que é engraçado porque mesmo eu meio que já esperando, né, que eu ia acabar sendo aprovado, quando eu vi o parabéns, você foi selecionado lá, sei lá, eu fiquei meio que em choque, sabe? Mesmo eu já tava esperando por aquilo, mas é uma sensação muito, sei lá, não sei como descrever, é muito tipo, caraca, realmente tá lá, sabe? Só que é estranho porque até agora não caiu a ficha direito, sabe? Parece que, sei lá, acho que eu só vou acreditar quando começar as aulas, ou quando eu fizer realmente a matrícula, ou quando eu finalmente conseguir chegar lá no FRJ, né? Pisar lá. Mas, sei lá. Bem, agora, tipo, já dá pra ter um pouco de ideia porque conversando com os veteranos, a galera da minha sala, pelo menos eu sei que eu vou estudar com uma galera muito gente boa. Eles são bem legais. Com certeza. E deixa eu te perguntar então como foram suas notas em matemática, naturezas. Você lembra? Então, em linguagens, eu fiquei com 35, eu fiquei com 688. Em humanas, eu fiquei com 38 acertos. Eu fiquei com 729,5. Em ciências da natureza, eu acertei 41 de 45, né? Ou 40 de 44. Eu fiquei com 774,6. Em matemática, eu acertei 43 de 45, ou 42 de 44. E eu fiquei com 935. Em redação 980. E a média? A média eu fiquei com 821,42, anotado aqui. E a ponderada, né, 845,68. Muito legal. E aí, entre os 10 primeiros, não foi, da UFRJ? Eu fiquei em quinto. Muito legal, parabéns. Obrigado. E assim, já conhecendo um pouco dessa história, no ano anterior, você estava. Assim, como foi? Conta pra gente, no ano anterior, no Enem anterior, e Em quando saiu o 2019. resultado. Então, em 2019, eu lembro que eu segui bastante o cursinho, só que eu seguia, tipo, todas as matérias eu estudava, eu tentava dar a mesma atenção, sabe? E eu vi que foi um erro isso, porque eu lembro que eu focava bastante em linguagens, porque em 2018 eu fui mal em linguagem, eu fiquei com 29 acertos, e eu tentava focar bastante em linguagem, tentar entender a questão, interpretação, assim. E, assim, eu melhorei, mas linguagens não mexe muito a sua nota. Então, de certa forma, não vale muito a pena. E aí, eu fui muito mal em ciências da natureza, que eu lembro, eu fiquei com 27 acertos, se não me engano. E aí, isso afundou a minha nota. É, e aí, em 2020, eu decidi que eu ia tentar mudar um pouco isso e tentar ficar um pouco mais independente do cursinho, sabe? Focar no que eu tinha mais dificuldade, que eu achava que era melhor para mim. Aham. E assim, você tentou quantos anos de estudo, Eu, assim? então, eu me formei em 2017, aí desde Tá, lá eu tô tentando. 2018, 2019, 2020, tô tá. tentando. Aham. Que no seu vídeo de depoimento você falou que no começo do ano você pensou, vai ser esse ano ou não, assim, vou É, estudar é, para esse. Como foi esse pensamento? então, nos anos seguintes, eu sempre pensava do tipo, não vou aguentar mais, mas eu sempre pensava nisso na semana do Enem, porque é uma semana muito estressante. E aí eu penso, vai ser só esse ano e tal. Mas depois que passava o Enem, tá, acho que eu consigo outro ano. Mas nesse ano de 2020,
eu já tinha essa sensação desde o início do ano. Tipo, eu não quero fazer outro ano, já tô cansado e eu quero mudar um pouco a minha vida. E assim, eu não tava desistindo do meu sonho, que era fazer medicina. Eu tava adiantando ele, porque eu poderia tentar, em algum outro momento da minha vida, voltar atrás e tentar correr atrás de medicina. Mas naquele momento, eu já estava achando que aquilo dali estava me afetando já. Cursinho, só estudando matéria de vestibular, já estava cansado daquilo. E, de certa forma, isso me motivou até. Foi, tipo, muita gente vai achar que é uma pressão, tipo, pô, esse é teu último ano tentando. Mas para mim foi um certo alívio, saber que no ano seguinte eu não ia estar onde eu estava. Eu ia estar fazendo alguma outra coisa diferente da minha vida. Mesmo eu nem sabendo o que Independentemente. eu faria, né? Aham. Independentemente de passar ou não. É. E assim, eu nem tinha direito a uma segunda opção de curso. Na hora do SISU lá, aquela pressão do SISU ia acabar me ajudando a decidir alguma coisa. Tem, o bom é que deu tudo certo, né? Aham. E aí, então, no começo de 2020, saiu o resultado, no começo, assim, relativamente, né? Em 2020 saiu o resultado, e aí você, tá, vou começar a estudar de novo, certo? Então, com tudo isso que você falou. E como foi para começar a estudar? Então, no início de 2020, eu tinha decidido ser um pouco mais independente do cursinho. Eu já tinha uma ideia de adiantar a matéria até o primeiro exame de qualificação da UERJ, que seria em junho, que acabou não tendo. Uhum. Eu também queria fazer outras provas, eu até me inscrevi na UFT, que acabou não tendo também. E só que aí começou as aulas, e aí eu acabei me acostumando com o cursinho e me relaxando, e acabei repetindo o que eu estava fazendo em 2019. Só que aí veio a pandemia, né? As aulas foram interrompidas, e aí eu fiquei meio sem saber o que fazer, e eu também não estava com saco de ficar vendo as lives dos professores, não tinha paciência mais para aquilo. E aí foi quando eu decidi assinar o Snap de Questões, que aí, assim, me ajudou muito, porque me motivou a correr atrás do que eu estava planejando, de adiantar matéria, ser mais independente do cursinho e focar em outras provas. E não só isso, como eu vi que eu não precisava focar em todas as matérias do ano, só no que eu tinha real dificuldade. E isso me fez economizar muito tempo e focar nas questões, que é o que realmente importava. Eu sempre fiz muitas questões nos anos anteriores também, muitos simulados e tal. Mas em 2020 foi tipo 90% do tempo fazendo e refazendo questões e 10% só vendo que eu tinha dificuldade. Eu posso até contar nos dedos o que eu vi de videoaula, porque foi muito pouca coisa. Era só química, física e matemática praticamente que eu via. E nem todas as matérias de física, química e matemática, sabe? Era algo bem específico que eu sabia que eu tinha dificuldade. Baseado nos erros, assim, em provas. Nos erros anteriores eu sabia, eu tinha noção, tipo, geometria analítica, eu sabia que eu, se caísse uma questão, provavelmente eu ia errar, logaritmo, não tinha uma base muito boa, eletromagnetismo também não, reações orgânicas em química, né? Eu sabia que eu tinha uma certa dificuldade nessas matérias. Aí eu foquei logo nessas, depois só questões, fazendo simulados, eu fiz muitos simulados do sais, do poliedro, eu cheguei a fazer 12 anos não, 12 provas antigas da Unesp, umas 5 assim da Unicamp, umas 7 da FUVEST. E assim, tudo pensando no Enem, tentando elevar meu nível para quando chegar no Enem conseguir acertar qualquer coisa. E você acha que ajudou a fazer esses outros vestibulares e simulados que às vezes são até mais difíceis que o Enem? Sim, sim, claro, porque o Enem é bem quer dizer, imprevisível, né? Às vezes caem umas questões muito difíceis assim, principalmente em ciências da natureza. E aí eu achei que foi bem útil fazer esses outros vestibulares que são mais difíceis assim. Aham. E a sua rotina de estudos, assim, como era o dia a dia? Então, era bem rotineiro assim, né? Eu estudava em média umas 8, 9 horas, não era muita coisa assim, nada absurdo. E eu acho que isso foi muito bom porque eu consegui manter uma constância muito boa. Para você ter ideia, nas férias de junho, julho, que costuma ter, eu não tirei férias, eu continuei estudando, eu só fui parar praticamente ali na semana do Enem. Então foi tipo Aham. o ano inteiro estudando até janeiro, seguindo uma rotina, e eu estudava assim
das 7, 8h30 até as meio-dia. E aí depois eu voltava às 3 da tarde e estudava até umas 7, 8 horas da noite. Era por assim, por aí. E era todo dia isso e toda semana era de certa forma diferente, porque é até uma dica que eu gostaria de dar é de fazer teu planejamento semanal. Todo domingo você faz o planejamento da semana seguinte, porque você consegue ter muito mais controle e acaba não tendo muita matéria acumulada. Porque assim, matéria acumulada todo mundo tem, é um fato. Só que você pode escolher entre ficar com pouca matéria ou muita matéria, sabe? Se você, muita gente faz planejamento mensal e anual, que eu não acho muito bom. Assim, você pode até fazer, tipo, mas botar, sei lá, um simulado do cursinho, que é algo que você não pode mexer a data, sabe? Algo fixo, ou Ah, vestibular que vai acontecer. Mas do que você vai estudar ao longo da semana, eu acho que é bom fazer a cada semana um planejamento. Porque em uma semana você pode estar muito cansado, aí você diminui a quantidade do que vai fazer. Eu achei isso muito bom. e como era assim o planejamento em geral? Você colocava provas, tipo provas em alguns dias e correção, ou era só provas? Como era mais ou menos? Eu fazia as matérias do cursinho, tipo, eu ia direto nas questões e eu filtrava as matérias também. Tinha algumas que eu não fazia. Linguagens, principalmente, eu pulava várias, assim. Mas aí eu focava assim e quando eu fazia essas provas antigas de vestibulares, eu não fazia elas direto. Por exemplo, a segunda eu vou estudar biologia e química. Aí eu fazia as questões de biologia da apostila e pegava as questões de biologia, sei lá, Unesp 2018. Aí eu fazia. Aí depois Ah, química, fazia as questões de química da apostila e pegava as questões de química da Unesp 2018. E aí eu fazia uma Unesp por semana, assim, dividida, né? Ou Unicamp, ou FUVEST na hora. E aí eu separava um dia só para fazer um, um simulado do SAIS. Tipo, quarta-feira eu fazia o primeiro dia do SAIS, aí, sei lá, sexta-feira o segundo dia, exemplo. Ou uma prova antiga do Enem, enfim. E além disso, final de semana tinha um simulado do meu cursinho também. Então eu meio que fazia um simulado e meio por semana. Além da prova certo. antiga de algum vestibular, ou Unesp, Unicamp ou FUVEST. E as questões da apostila. Tá. Então aí abrem duas dúvidas para mim, que é assim, a primeira é você seguia não a aula do cursinho, mas você ia ver as questões da matéria que estava sendo dada ou assim de alguns assuntos que estavam sendo dados. Aham. Isso. Tipo, Tá. o cursinho seguia, aí eu segui o cursinho, mas eu não assistia as aulas deles, não. Só seguia Aham. a apostila e também adiantava a matéria. Então, por exemplo, geometria analítica costuma ser dada lá no final do ano. Aí eu já adiantava porque eu tinha dificuldade nisso. Eu acabava Ah, ótimo. revendo quando o cursinho chegava em geometria analítica, por exemplo. Aham. Então eu fazia Tá. isso e é isso, e fazia os simulados. Tá. E você sentia que cansava mais dessa forma ou na verdade é o contrário, assim, o que que você sentia? Assim, acho que, não sei, cansaço eu senti em todos os anos, mas eu sentia que eu estava sendo mais produtivo, entende? Aham. Eu Sim. estava fazendo um estudo mais ativo. Eu sempre fazia um estudo mais ativo ali em 2020, né? Porque era só questão, questão, questão. Então eu sentia que eu estava sendo mais produtivo e, assim, cansaço eu sempre senti ao longo de todos os anos, né? Eu Aham. estava me cansando da mesma forma. Eu digo no sentido de você trocar aulas por questões. Ah, não, eu não sentia mais cansado, não. É que eu não tinha Aham. muita paciência de assistir a aula, então isso me cansava bastante, Sim. ficar vendo a aula É. e tal, eu ficava num tédio, assim. Pra você ter ideia, eu ficava de boa em fazer 90 questões, assim, primeiro dia do Enem, fazer 90 questões, mas para corrigir as questões, aí eu acho que cansava mais. Corrigir as questões, saber por que que eu errei e tal, procurar ver resolução. Tá, E então. tem um negócio que eu fiz muito esse ano, que eu acho que foi fundamental, que eu peguei a ideia do Sniper, foi fazer esse simulado com as questões que você erra. Porque eu montei um caderno de erros, assim, eu meio que peguei essa ideia e meio que montei um caderno de erros,
E assim, na minha cabeça, eles têm dois tipos de caderno de erros. O primeiro é meio que você escreve o conteúdo da questão. Por exemplo, tem uma questão lá que fala que, sei lá, calcitonina é produzida na tireoide. Tipo, qual hormônio é produzido... Não, qual glândula é produzida a calcitonina? Aí tá lá, tireoide. Aí você escreve isso no caderno de erros. Entendeu? Eu fiz muito isso em 2019. Só que eu não acho isso muito efetivo, porque se você for uma pessoa procrastinadora que nem eu, você vai acabar deixando para reler esse caderno na véspera da prova. Então, sei lá, Hum, faltam 2, 3 dias pro Enem, tu vai pegar isso, vai ler, é capaz de quando chegar no Enem tu nem vai lembrar direito. E também não é um estudo muito ativo, né? sim, só reler. Né? Agora, o segundo tipo de caderno de erros, que é o que eu fiz em 2020, eu, sei lá, fazia uma prova antiga do Enem, sei lá, Enem 2018. E aí eu pegava as questões que eu errava, selecionava algumas questões lá, né? E escrevia nesse caderno, sei lá, questão 3, questão 5, ia fazendo. E aí, depois de 1 ou 2 meses, eu pegava esse caderno e refazia essas questões. E se eu continuasse errando, eu selecionava algumas, sei lá, em média, eu selecionava umas 40 questões de 180 do Enem. E aí depois eu selecionava de novo umas 15, que eu continuava errando, e depois umas 5, assim. Então eu chegava a fazer até umas quatro vezes uma questão só, entende? Uhum. E isso eu chamo do crème de la crème daquele simulado, que é o mais valioso daquele simulado para você, porque provavelmente é uma questão que caiu uma fórmula que você nunca viu, e aí você faz, erra, vê o gabarito. Aí depois refaz, erra de novo, vê o gabarito. Tu vai fazendo isso até que aquela fórmula vai ficar na tua cabeça, você vai saber aplicar diretamente naquela questão. E assim, eu já tinha uma base boa. Então, quando caiu uma fórmula que eu realmente não sabia, costumava ser uma fórmula bem de rodapé, assim, sabe? Que o professor não costuma dar Uhum. muito. E quando é uma fórmula assim, bem específica, as questões não costumam ser muito diferentes. Então, eu fazendo aquela questão, se cair no Enem, muito provavelmente vai ser uma questão parecida. Eu vou conseguir acertar. Outro tipo também é questão que você tem que ter aquele pulo do gato, sabe? Aquela Uhum. sacada. E assim, você fazendo essas questões, se cair uma questão parecida na hora, enquanto o teu concorrente está lá 10, 15 minutos quebrando a cabeça tentando acertar, você vai conseguir fazer ela rapidinho, vai ganhar tempo, o que é muito bom. E, e também esse segundo tipo de caderno de erros é humanamente impossível você fazer na véspera do Enem. Sim. Você é obrigado a fazer constantemente. Além disso, você vai fazer vários simulados. E você tem que fazer isso, tipo, um mês depois e tal, bem antes do Enem. Então você acaba se forçando a fazer essa revisão. Entende? Muito legal. E assim, você imprimia as provas? Você fazia como as provas? Então, eu fazia muito no computador, imprimia também várias. Tipo, quando eu ia fazer pela primeira vez, eu imprimia. E aí, na hora de fazer algumas questões específicas, eu via no computador. Ah, tá. Então, isso que eu queria saber. Esse simulado extra que você criava com as questões que você errou, assim, ou com essas que tem o pulo do gato, você fazia no computador, você anotava o número, então, Enem 2015, questão 7. Aí eu ia online lá, pegava o Enem e só fazia aquela questão específica, entendeu? Tá. Aham. Era isso que eu fazia. Porque muitos desses simulados tem online, simulados do site do Contra Online, Poliedro, do Enem, da Unesp, Unicamp, Aham. UVEST. E o cursinho também que eu fazia, eles têm uma plataforma que as questões que tem na apostila tem online também. Então eu fazia também na apostila, fazia nas provas antigas, fazia tudo. Eu tenho até como mostrar aqui, por exemplo, Unicamp da FUVEST aqui, ó, por exemplo. Aham. Ah, era assim que você colocava, então. Eu também, fazendo um caderninho aqui, ó, aqui, pera, dá pra ver? Que aí eu fazia em vários aqui. Nesse exemplo Certo. aqui, ó, eu selecionava as questões, fazia, aí eu continuava errando, marcava de amarelo, se eu continuava errando, marcava de verde, e ia fazendo, até conseguir acertar. Tá. E aí você não contava tempo quando você ia fazer.
refazer questões que errou. Não contava não. Aham, porque já é difícil só abrir, achar a questão, fazer, já dá um trabalho, né? Imagina quanto tempo. Eu pegava o simulado e ia lá, ver qual era a questão, ia lá ver. Eu contava tempo quando eu ia fazer realmente o simulado inteiro, né? Pela primeira Aham, vez. sim. Tá. E como era você ir lá fazer de novo e errar? Você ficava mal, assim, ou você entendia que era parte do processo? Como era? Eu entendia que era parte do processo. Eu achava até bom, porque, pô, realmente eu tenho dificuldade aqui, eu tô percebendo isso, sabe? E ali mostra exatamente onde você tem dificuldade. E você pode correr atrás só naquilo. Não precisa ver uma videoaula inteira, por exemplo. Errei um negocinho aqui, não precisa ver uma videoaula inteira daquela matéria, sabe? Só exatamente naquilo. E também, Aham. como eu disse, eu cansava mais ver, ver a resolução da questão. Então, por exemplo, eu errei a questão, aí eu tenho que corrigir, mas eu tô meio cansado e tal. Eu, dá. Eu selecionava a questão e aí eu ia fazer de novo, né? E se eu continuasse errando, eu teria que ver o resultado não, a resolução de novo. Então, se eu, na primeira vez que eu vi, eu não prestei muita atenção, eu vou refazer outra vez e talvez eu consiga prestar melhor atenção na segunda vez que estou fazendo, entende? Aham. Então, eu fazia tantas vezes a questão que eu acabava corrigindo de uma forma bem efetiva, né? E aprendendo a questão. E aí, você tem uma noção de quantas questões você acabou refazendo? Ah, eram muitas questões, sério, porque eu fazia isso na apostila, eu fazia isso nas provas antigas. Aqui, outra aqui da apostila. Eram muitas Aham. questões que eu selecionava. Sim, E vários simulados, eu fiz mais de 20 provas antigas simulados, assim, do Enem, entende? Aí, sim, um número exato eu não tenho não, mas foi muita coisa. Foi, foi o que eu fazia o ano inteiro. Fazer e refazer questões. sim. Quando você, assim, dos anos anteriores, pensa que você acerta, nossa, 41 naturezas, 43 em matemática. Porque uma coisa comum que às vezes as pessoas perguntam assim, ah, para acertar isso você tem que ser muito gênio, você tem que saber muito, ter muita facilidade. O que que você acha? Ah, acho que é treino, sabe? Tem que fazer muitas questões, treinar, treinar, treinar. Porque isso eu já acertava, de certa forma, em 2019 nos simulados. Não tanto assim, mas em 2019 eu já estava acertando 150 nos simulados. Tanto que em 2019 eu acreditei muito que eu ia passar. Eu já tinha botado na cabeça, com certeza eu vou passar e tal, tô acertando por 150 questões, com certeza vai dar. E eu acabei indo mal, assim, eu acertei 131 questões. E aí em 2020 eu consegui aumentar um pouco, mas não foi nada muito grande, porque eu já estava com um número bom, sabe? Quando eu vi realmente lá que eu tinha acertado por 41 natureza, 43 matemática, eu fiquei tipo, caraca, sabe? Tipo, pegando a média, assim, dos simulados que eu fazia, meio que bateu numa média boa, assim. Porque nos anos anteriores eu acertava uma nota muito boa, um número de acertos muito bom no simulado, chegava no Enem, pá, caía. E nesse não. Foi bem constante, entende? Aham. De repente, porque você trabalhou exatamente onde você errava. Exatamente. Muito legal esse método. E assim, você, quando você olha para trás, assim, ou erros que você teve no passado, ou que você vê colegas de repente no cursinho fazendo, quais que são erros de preparação que você vê que, nossa, precisa mudar isso? Então, eu acho que repetir a mesma coisa que você já está fazendo no ano anterior não é uma boa, porque eu sei isso porque eu basicamente já estava começando a repetir no início de 2020. Eu estava vendo que eu não estava mudando muita coisa. E quando eu troquei essa chave de ficar mais independente do cursinho e começar a focar bem só em questões assim, porque eu já tinha uma boa base, sabe? Não fazia sentido para mim ficar vendo vídeo aula e vídeo aula e vídeo aula, não ia fazer muita diferença. E eu acho que é isso, se você acredita que tem uma boa base já, corre para as questões, tenta buscar um estudo mais ativo, sabe? Mas assim, é,
eu considero que todos os anos foram importantes para mim, sabe? Eu não consegui ter uma base forte de um ano para o outro, foi ao longo do tempo, né? Mesmo Uhum. errando aqui, errando ali, assistindo aula que eu não precisava, eu fui conseguindo manter uma base boa, sabe? Mas foi em 2020 que eu troquei a chave, pô, eu aumentei o que eu fui de 131 para 157, assim, né? Foi 26 questões, né? Sim. Sabe? Foi um absurdo, assim, foi bastante para mim. E nem nos anos anteriores já tinha aumentado tanto, sabe? Por exemplo, em 2017, eu estava no meu terceiro ano, eu acertei 109. Aí em 2018 foi para 123, né? E isso foi tipo 14 questões a mais, assim. E é engraçado porque, sei lá, sair de 100 questões no Enem para 130 é muito mais fácil do que sair de 130 para 160, por exemplo. Exato. Entende? Aí eu fiquei até surpreso assim quando eu vi. Fiquei, caraca, deu certo. E no seu dia a dia, então, você precisou de bastante organização para organizar essas questões para anotar, para depois voltar. O que que você acha? Porque você falou, não, eu procrastinava, mas você também organizava bem. Esse ano eu vi que eu consegui organizar bem porque eu tava fazendo. Porque eu sentia que eu tava fazendo algo que funcionava pra mim, sabe? Fazia sentido pra mim. E eu Aham. tava, de certa forma, tendo prazer naquilo. De, pô, organizar direitinho aqui e tal. Porque na minha cabeça fazia sentido pra mim. E de certa forma, até isso meio que coincidiu com aquela minha ideia do tipo, esse é meu último ano tentando, então eu vou tentar na forma que eu acho que é melhor pra mim. Então, segui o cursinho, deu muito certo em 2019, vou fazer o que eu acho que é melhor pra mim. E aí eu fiz tudo, tentando fazer tudo direitinho assim, organizadinho e tal, manter uma rotina regrada. E é isso. Sim. E assim, também é mais difícil você montar sua própria estratégia, porque é mais confortável você só seguir o cursinho. Exatamente. Quando eu assinei o Sniper, e eu vi você falando lá de focar em questão e tal, isso me motivou bastante, porque era o que eu estava precisando. Eu precisava de alguém me falar que isso que eu estava planejando fazia sentido e pode dar certo. E aí Aham. eu corri atrás disso e foi maravilhoso, porque deu certo. Ah, que bom, ficou feliz. Eu que E agradeço. porque assim, às vezes eu converso com muitas pessoas e é difícil. Ah, mas eu não vou seguir o cursinho, mas e agora? É muito incerto. E como que eu vou saber se vai dar certo? E assim, às vezes não tem o que eu falar, não tem como eu te dar a certeza que vai dar certo, mas se você já tem base, eu acho que é a melhor estratégia. Exatamente. No começo eu senti uma certa assim, incerteza, assim, né? Uma certa insegurança. Porque, pô, eu tô deixando o cursinho de lado, sabe? Tô só seguindo a apostila e tal, não tô vendo as lives, porque eu ficava com peso na consciência. Pô, tá tendo lá a aula e eu não tô vendo, sabe? Será que tá dando Aham. certo? Mas ao ver os simulados que eu fazia, o número de acertos, eu vi que tava dando. Tava aumentando Aham. e tal, e eu sentia que tava dando certo. Eu também tava gostando, de certa forma, de estudar daquela maneira, sabe? Não era Aham. muito, de assistir aula e tal, um negócio meio maçante, assim, sabe? Eu tava achando mais tranquilo de certa forma, né? Porque eram muitas questões para fazer e tal. Era, de certa forma, cansativo, né? Mas eu não me sentia mal fazendo aquilo, sabe? Aham. Sim. Imagina, assim, eu, pelo que eu entendi, de certa forma, ter estudado em casa, assim, em consequência da pandemia, foi bom, porque incentivou a mudar o seu método de estudos, diferente de, assim, ter continuado lá no cursinho e talvez só no meio do ano ter pensado, nossa, eu tenho que parar de assistir aula, focar em Sim, questões. sim. É porque é uma ideia também que eu tinha um certo meio que preconceito, assim, de estudar em casa. Porque, pô, eu via, pô, tem vários cursinhos caros aí, com certeza eles vão me fazer passar, né? Pô, estudar em casa, assinar, sei lá, um cursinho de R$ 200 no ano inteiro, será que vai ter uma qualidade boa, sabe? Aham. E, e eu percebi que isso, tipo, eu tava errado, né? Porque
não precisa de um bom cursinho pra você passar, assim, sabe? Se você tiver disciplina e conseguir organizar bem, você consegue estudar em casa tranquilamente. Claro, cada um, assim, é cada um, né? Tipo, se tiver tempo, se tiver acesso à internet, computador, conseguir mesmo, vai fundo. Sim, meio que democratiza, né? Dá possibilidade de estudar para todo mundo. E tá. E então, assim, do que você aprendeu, do que você acha mais útil em termos de estratégia e preparação, eu imagino que refazer questões é uma das coisas mais importantes. É, exatamente. Porque muita gente faz o simulado, vê quanto acertou, quanto errou e vida que segue, deixa pra lá. Só que, pô, o simulado tá te mostrando ali exatamente o que você tá errando. E você vai deixar pra lá, sabe? É o que eu fazia. E esse ano eu mudei isso. Eu comecei a correr atrás dessas questões que eu errava. Eu nem me sentia mal quando eu errava muito mais, sabe? E aí, é isso, mudou. Troquei a chave assim na cabeça e vi que, pô, o erro me mostrava o caminho que eu tinha que ir. Aham. E dessas provas que você fazia, essas provas diferentes, Unesp, Unicamp, Fuvest, você fazia às vezes questões mais difíceis, certo? Que o Enem. E você tentava fazer ou você pulava algumas? Então, quando caiu uma questão de, sei lá, números complexos, polinômios, eu não fazia não. E quando caía a questão de gramática, assim, eu também não fazia não. Eu Tá. basicamente fazia humanas, questões de biologia, química, física e algumas de matemática, né? Sempre Aham. focando no Enem. Eu cheguei até a ir para São Paulo fazer o Unicamp FUVEST. Eu não estava com expectativa nenhuma de passar. Eu estava focando no Enem, porque eu não queria fazer o Enem, tipo, cru, sabe? Sem ter feito nenhuma prova antes. Porque Aham. fazer simulado em casa, fazer simulado no cursinho, é uma coisa do que fazer uma coisa diferente do que fazer uma prova lá, valendo, sabe? E foi logo uma semana antes do Enem. Então eu acho que super valeu a pena ter ido fazer. Mesmo eu não ter ido mal. Quer dizer, mesmo eu ter ido muito mal, né? Assim, eu não fui muito mal, mas não cheguei muito perto de passar também. Aham. Sim. Não, mas você estudou pro Enem, então foi esperado. E aí, como foi essa época pré-prova? Então, pré do Enem, eu estudei muito pouco. Logo, quando eu fui para São Paulo lá fazer Unicamp, FUVEST, eu já estava estudando muito pouco. Já tinha baixado bastante quantidade de estudo. E eu meio que acompanhei isso até o Enem. Eu estudava muito pouco, assim, bem coisa leve e tal, vendo Mas uma como coisinha era aqui. assim? Como era o seu muito pouco? Então, eu refazia algumas questões que estavam pendentes. Tinha algumas que eu nem consegui terminar, porque não deu tempo. E eu vi algumas coisas de teoria, assim, básica, só para não ficar com peso na consciência. E basicamente era isso. Eu via algumas aulas, porque no Enem, perto do Enem, sempre tem essas aulas de revisão, assim, né? Uhum. Aí eu via alguma aqui, outra ali, tipo, bem pegando leve, sabe? E eu ficava assistindo muita série também, pra ficar relaxando lá até o Enem. Ah, importante, né? Porque imagina você fazer um monte de questões na semana do Enem. Não tem como não. Ali é o momento, porque tudo que você teve pra fazer, você já fez ali. Ali é Aham. mais ficar tranquilo, porque conta muito na hora. Se você ficar nervoso ali, tu pode acabar se embolando, tu pode ter uma estratégia na cabeça, chegar lá, o nervosismo mudar tudo a estratégia. Eu também tinha uma estratégia de fazer a prova. Eu até mudei a minha estratégia que eu tinha em 2019 para 2020. Porque no segundo dia, eu sempre começava com naturezas, ciência da natureza, e ia para matemática depois. Aí, vendo que eu fui muito mal em ciência da natureza em 2019, né? Quer dizer, no Enem em 2019, eu mudei isso e decidi começar por matemática, porque eleva mais a sua nota no TRI. Porque, assim, a UFRJ tem peso 4, se não me engano, para ciência da natureza. Aí eu pensava, pô, vou começar por ciência da natureza, né? Só que aí eu fiquei, não deu muito certo, vou começar por matemática, porque a matemática costuma ser mais regular no Enem. Pelo menos eu vejo assim. E
Eu também queria ficar com mais de 900, era uma meta minha, ficar com mais de 900 pontos no matemática. Eu decidi começar por matemática. E disse assim, se eu fosse mal em ciência da natureza, pelo menos eu fui bem em matemática, né? Se eu fosse mal por conta do tempo, né, em ciência da Uhum. natureza, pelo menos eu fui bem em matemática e talvez eu consiga na Unirio, que é tudo peso 1, entende? Sim, tá. E em matemática, como que você tinha atenção com questões assim, que são mais fáceis? Que, por exemplo, muita gente me fala, é muito fácil, às vezes é muito fácil, eu faço muito rápido, já passo para outra questão e quando eu vi, eu errei uma besteira, um detalhe, uma interpretação. E você sabe como era o seu processo ou é uma coisa tão inconsciente que não. Ah, eu tinha um planejamento fazendo matemática que era começar por questões que têm gráficos e tabelas. E aquelas questões de lógica, sabe? Tipo aquela do Minecraft que teve. Uhum. Porque são questões, de certa forma, que são questões fáceis, assim, sabe? Que pede média, moda, assim, mediana, ou regra de três. Assim, são questões fáceis, mas que demoram um pouco. Aí mesmo assim eu achava, muita gente vai acertar, o TRI vai valorizar, vou começar por ela. E aí eu fazia isso até o final, e depois eu ia da questão 180 para 135, né? De trás para frente, fazendo tudo de matemática. Tá, Claro, se eu entendi. tivesse dificuldade, eu pulava. Mas é porque eu fiz tantas questões de vestibulares até mais difíceis que eu não chegava a ter tanta dificuldade assim, sei lá, análise combinatória, logaritmo, sabe? Eu não chegava a ter Uhum. tanta dificuldade assim, por isso que eu ia tentando fazer tudo. Tá. Mas é isso, eu não chegava a filtrar tanto assim, vou procurar só as fáceis, assim, e deixar as Aham. difíceis para depois. Não chegava a fazer Sim. isso, não. Tá. Mas aí, na hora que você pegava assim a prova, você ia ver essas de gráfico. É, corria atrás de matemática, pegava as questões que tinha gráfico, tabela. Tabela, desenho. É, exatamente. Pegava isso daí porque eu acho que muita gente acerta essas questões e depois vai para trás, voltando, né? Refazendo as que eu deixei para lá. Aham. E E. eu ia Pode falar falar. de ciência da natureza, que eu também tinha uma certa estratégia. Eu fazia biologia primeiro, depois eu ia para química e eu sempre pulava os que tinham conta em química. E depois ia para Hum, física, sempre pulando os que tinham conta, porque mesmo eu achando que era tranquilo fazer, na minha cabeça a galera costuma errar mais. Então assim, eu sim. sempre pensava no TRI. Ao fazer biologia, voltava química, pulando as que tem conta, voltava física, pulando as que tem conta, e aí no final fazia tudo. Tá. E você circulava assim para saber quais você pulou? Aham, eu dava uma marcação. Assim, não, na verdade eu marcava as que eu tinha dificuldade. As que Tá. tem conta eu só pulava mesmo, porque depois eu sabia o que eu ia fazer. As que eu tinha real dificuldade, eu circulava para depois ir direto nelas. Porque depois que eu fiz basicamente tudo, vai faltar as que eu não consegui fazer, né? Aí eu corri atrás delas. Aham. E assim, quando tinha alguma que você não conseguia fazer, você ficava mal de alguma forma ou não, faz parte e É, bola pra frente? faz parte. Assim, nesse Enem agora, foi, não foi muito, não teve muitas questões que eu cheguei a circular, pelo menos matemática. Então, de certa forma, eu fiquei tranquilo, porque eu lembro que eu circulei umas 4 questões de matemática. Então, eu já estava assim, opa, acho que eu fui bem em matemática já. Aí eu fui para natureza, e aí eu lembro que na natureza já circulei umas 7, assim, mas eu não chegava a ficar mal, não. Entende? Eu ficava, beleza, parte do processo. E é isso, aí depois eu voltava, porque eu fazia isso muito em casa também. Aham. E aí era costume, assim. É, a melhor coisa é fazer, ter a prática e chegar na prova bem, assim. O engraçado é que em casa eu faço o simulado muito mais rápido, porque eu não tenho aquela pressão de será que eu marquei certo mesmo? Será que eu não errei nenhuma besteira? Sei lá. Aí em casa eu fazia, sei lá, conseguia terminar a prova faltando 1 hora e meia para acabar o tempo. Na hora do Enem eu fui um dos 3 últimos, tanto no primeiro quanto no segundo dia. Sim, mas você ficava checando lá suas questões, como era?
Eu fazia tentando ter calma lá, vendo se eu não ia errar nenhuma besteira. O problema é quando você faz uma questão, vai pra outra e ainda fica pensando aqui, ó. Será que eu marquei certo? Será que eu não errei nada? E aí você acaba nem conseguindo fazer aquela questão, porque tu tá pensando Aham. na outra ainda. Então, isso aconteceu todos os anos, aconteceu nesse ano também. Porque eu ficava meio assim, acho que é questão do nervosismo na hora. É muito difícil controlar isso, né? Porque mesmo você fazendo em casa na hora lá, é diferente. Sim. Tanto que eu cheguei a fazer Unicamp FUVEST só pra abaixar um pouco esse nervosismo pro Enem. Aham. Você acha que foi importante, então, para quem vai fazer só Enem, é recomendável fazer outros vestibulares antes? Eu acho válido sim. Não acho que não é nada obrigatório, assim, tipo, mudou muito a minha vida. Não, não acho. Mas eu acho que me ajudou sim, de certa forma. Aí foi o primeiro dia do Enem, você é daqueles que vê o gabarito e já fica, ai meu Deus, será que deu certo ou não? Então, logo do primeiro dia do Enem, eu não voltei para casa muito confiante, não. Linguagem foi um pouco difícil, eu tinha achado. E aí a minha mãe pegou a prova, escondeu. E aí foi isso. No segundo dia que eu fiz o Enem, aí eu corrigi com o gabarito extraoficial e eu vi que eu tinha ido bem. Aí quando saiu o gabarito oficial mesmo, aí eu corrigi os dois e, pô, aí eu vi que realmente foi muito bem. Tá, então você só corrigiu o dia um depois. Só depois. Só que eu ficava com aquele peso na cabeça, né? Do tipo, e redação? Será que o TRI vai me ferrar aqui? Eu não sei se eu vou bem no TRI. Eu ficava no negócio da redação, assim, também. Porque eu sabia que eu não tinha tangenciado o tema. Mas também fica meio assim, né? Não tem como ter certeza que foi bem. E quando eu vi 980, eu fiquei tipo, caraca. Porque a minha redação não ficou muito diferente dos anos anteriores, sabe? Eu melhorei muito em redação em 2018 e basicamente 80% do que eu escrevi agora eu já usava em 2018, sabe? Aham. Então, assim, eu lembro que em 2018 eu fiquei com 920, aí em 2019 940 e agora 980. E eu não estava esperando por isso, sabe? Eu fiquei mais surpreso de ver 980 na redação do que 935 em matemática. Eu lembro até que eu ficava nesses sites de simulação de nota, botando a nota lá e vendo, tipo, se eu ficar com, sei lá, 900 na redação, 840, será que eu não consigo passar para tal? Eu ficava nisso porque era uma agonia absurda. Aham. Nossa, é Nossa, difícil mesmo. até sair a nota assim, é mó nervoso. Quais dicas então você dá para quem tá estudando, ou assim, já tá há uns 2 anos estudando, ou já 1 ano, mas já tem uma boa base? Não, para quem já tem uma boa base, acho que é isso, focar em questão e foca nas questões que você erra também. Não deixa para trás, errei, vida que segue, vou acertar na próxima. Não, olha aquela questão e refaz ela. Se continuar errando, vai refazendo, porque uma hora você vai acertar aquilo, sabe? Uma hora você vai meio que botar isso na cabeça e vai conseguir acertar. E eu acho que isso é muito mais válido do que fazer, sei lá, um caderno de erros e ler depois, entende? Aham. Você vai fazendo isso ao longo do ano e refazendo questões ao longo do ano que você vai aprender aquilo. E eu acho que uma dica geral é fazer o planejamento semanal. Toda semana tu vai lá tentando fazer um planejamento, porque o mensal, você não sabe como é que você vai estar daqui a, sei lá, 3 semanas, 2 semanas. Sim. Pode ter algum imprevisto e tal, você vai acabar tendo matéria atrasada e vai virar um bolo aquilo dali. Então, Aham. faz um planejamento semanal e vê como é que você está se sentindo na hora. Tô cansado. Aí tenta ir diminuindo. É isso. Sim. Você tem foto aí do seu planejamento semanal? Tem. Eu, eu fazia muito aqui nesse caderno, né? Que aí eu fazia aqui, ó. Tá. Isso tudo aqui que eu ia planejando. Nossa, olha. Só que é uma zona isso daqui. Não vai dar pra conseguir ver direito, sabe? Segunda, segunda, terça, quarta, quinta. E aí eu botava simulado, corrigir simulado, folha, estudar história. E eu dava uns checks assim. Tinha coisa que eu não Aham. conseguia fazer. Eu sempre botava alguma coisa pra fazer sábado e quase nunca conseguia fazer. Porque eu tava cansado, e aí eu deixava pra lá. Ah, é isso aí eu não perguntei. O que que você fazia no fim de semana?
Então, no começo eu botava pra, sei lá, focar em redação, focar em repertório, em redação, e domingo eu fazia o simulado do cursinho. É, mas aí sábado eu acabava deixando pra descansar. E aí depois de um tempo eu acabei deixando o sábado sempre livre, assim. Ou fazer alguma coisa Tá. que eu quisesse, tipo, sei lá, aprender alguma coisa no violão, algum hobby, deixava lá. E era isso. Eu acho que é até válido deixar um dia na semana livre, assim, pra se Sim. tiver alguma coisa extra, assim, tu vai lá e faz. E aí você falou dos hobbies, então você tocava violão? É, eu chegava a tocar um pouco, eu estudava um pouco também negócio de finanças, assim, que eu comecei a ver, que eu comecei a gostar também. Era isso. Eu não fazia muita coisa não, era basicamente eu acordava, estudava, ia pra academia, estudava, dormia. E era isso, era uma rotina que eu fazia, foi até o final. Nossa, depois do Enem eu já tava, tipo, morto, assim, de cansaço. Porque ainda tinha o ERJ, né? E assim, eu ficava na cabeça, será que eu estudo pra UERJ? Porque eu acho que eu fui bem, mas eu não sei minha nota da redação, não sei como é que vai ser o TRI. E, pô, a UERJ agora vai ser só exame objetivo, né? Só vai ser as questões objetivas. Então, eu acho que é uma certa vantagem pra mim, né? Eu só foquei em questão objetiva pro Enem. Aí eu pensava, será que eu corro atrás? Eu ficava nessa lenga-lenga assim, acabava que eu estudava, tipo, sei lá, meia hora e parava, ficava mexendo no celular e tal. E era isso, foi isso até sair o resultado do Enem. Tá. E exercício físico, então você fazia sempre na academia? Você ia? É, no começo ficou, as academias estavam fechadas, né? E aí eu Aham. fazia de manhã em casa. E aí depois de um tempo, depois que abriu, tipo, logo quando abriu eu não voltei de uma vez não. Aí depois eu fui indo pra academia. Porque Tá. eu acho bom fazer exercício físico, sabe? Ajuda bastante. Aham. Você fazia à noite? Não, eu fazia logo depois do almoço. Eu almoçava Legal. meio-dia, assim, 1h30 eu tava indo pra academia. Aí 3 horas eu tava voltando a estudar. Legal. Preciso bem de disciplina, né? É, E a sua vida social, assim, você tinha namorada? Deu pra. então, eu tive, mas aí acabei que eu não tive mais. Eu comecei a namorar em 2020, acabou terminando também em 2020. Acho que ela também estava estudando pro vestibular e acho que foi isso, né? O vestibular acabou atrapalhando um pouco e também a gente não se via muito por conta da pandemia e tal. Mas foi isso. Aham. Tem vários fatores, né, É, na vida. E a sua família sempre apoiou você a estudar? aham, uhum, sempre apoiaram e tal. E, é, tipo, era um apoio bom. Eu acho que é essa a ideia. E tem mais alguma? Ah, o seu Instagram ou algum contato que, se as pessoas quiserem falar com você, qual que No é? Instagram é Rods Veras, Rods Veras. Tá, tá aí o link na descrição. É Legal. isso. Se E quando. quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade aí. Se a galera quiser me chamar no Instagram e perguntar, Aham, pode perguntar. ótimo. E quando começam as aulas lá na UFRJ? Então, tá previsto para começar em julho. Aí eu vou ver o que que eu vou fazer até lá, que é um bom tempo até lá, né? Aham, E é isso. E também quero ver como é que eu vou me organizar para a faculdade, né? Como é que eu vou estudar, porque eu acho que esse estudo foi muito bom pro vestibular. Agora eu não sei como é que vai ser para a faculdade, entende? aham. Aí eu não sei se eu, sei lá, procuro fazer resumo. Resumo não funciona muito para mim. Pelo menos eu senti isso. Só que na faculdade é um estudo diferente, aí vamos ver, né? Flashcards Aham, também. sim. É bem importante, assim, quando não tem questões, né, que você não vai ter provas antigas às vezes, você montar perguntas do que você está estudando. Mas eu vou fazer Eu vídeo até sobre pensei isso no nisso. YouTube. Legal, será bem útil. Aham. Para vocês que passaram, assim, muito legal. E você acha que foi útil fazer o sniper de questões? Não, claro, claro. Super me motivou a mudar o meu planejamento de estudo e tal, e também fazer essas provas todas antigas foi dica do Sniper que eu vi, e também
fazer esse caderno de erros, que foi fundamental para eu passar. Foi dica do Sniper também. Isso me ajudou bastante. E também eu via as lives que tinha, né? E isso me motivava a estudar, porque eu não conseguia, não era uma máquina, né? Às vezes eu ficava sem vontade e tal, e aí eu via a galera perguntando, falando de estudo e tal. Isso me motivava a voltar a estudar. Você perguntou alguma vez em alguma live? Eu cheguei a perguntar sim, mas acho que foi com o Vitor. É, foi com o Ah, Vitor. E aí no fórum lá também perguntei, acho que foi um negócio da UERJ e outro do Enem também. Acho que foi só isso que eu cheguei a perguntar. legal. Legal, que bom saber que você participou das lives de vez em quando. Eu ficava mais vendo, assim. Aí Aham. depois que ficava gravado, eu ficava lá vendo e tal. Via alguém que tava na mesma situação que eu, pra ver as dicas que davam e tal. Aham. Às vezes a gente aprende com as dúvidas das outras pessoas, né? Exatamente. E esse é um benefício também de você ver podcast, então, para quem tá assistindo, escutar podcast ou ver o vídeo aqui. Eu escutei vários ao longo do ano também. Teve um também que eu cheguei a escutar umas 3 vezes, sério. Foi do. Ah, foi de alguém que passou na UERJ, não lembro o nome agora. Da Giovana? Acho que foi a Giovana Corte. Acho Isso. que é isso. Eu cheguei a escutar umas 3 vezes esse podcast aí, quando chegava perto da UERJ, aí eu escutava. E Olha, legal. ajuda bastante. Falar para ela. Legal, legal. Rodrigo, muito obrigada. Nossa, adorei conversar com você. Muitas dicas. E tenho certeza que vai ajudar todo mundo que tá passando por isso. Ah, tomara. E Obrigado também. nada aí, tudo de bom aí na faculdade. Julho, vê se encontra um projeto aí para você fazer agora. Ou aproveita, né? Porque de repente são as suas últimas férias longas. É, vamos ver, né? Mas sei lá, eu quero logo começar as aulas, eu tô ansioso. Se bem que, ó, maio, junho já é daqui a pouco. Não é tanto tempo assim. É verdade. Pra quem esperou muito pro Enem também, pra passar e sair o resultado do Enem, o SISU e tal. Porque, pô, Sim. É, cansa, né? Aquela cansa mais de expectativa um no ano. SISU, aquela expectativa de ver a nota. Aham. Né? Legal. Então é isso, Rodrigo. Tá bom, então. Obrigadão. Bom descanso. Obrigado pra você E também.